Vamos ver o que Alexandre de Moraes falou ontem a respeito disso. E depois eu vou direto para o meu editorial para a gente não deixar passar, meus queridos e queridas. Vamos lá. Já passou da hora de o Brasil voltar a cultivar um ambiente adequado para que as diferentes ideias possam se confrontar pacificamente e que a força dos argumentos valha mais que o argumento da força. Não podemos ignorar o que ocorreu ontem. E o Ministério Público é uma instituição muito importante e vem fazendo esse trabalho importante na manutenção da democracia, no combate a esse extremismo que, lamentavelmente, nasceu e cresceu no Brasil em tempos atuais, e nós precisamos continuar combatendo isso. O que ocorreu ontem no Supremo Tribunal Federal, a explosão de duas bombas, e depois, durante as diligências da Polícia Federal, a casa da pessoa que acabou morrendo, outras duas bombas estouraram assim que a Polícia Federal entrou, e por sorte, competência da Polícia Federal, eles utilizaram aquele robozinho antibomba para abrir as portas, senão poderia ter ocorrido algo mais fatal. Mas o que ocorreu ontem não é um fato isolado do contexto. Queira Deus, e a Polícia Federal vai analisar, e os autos já estão com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, para analisar a presidência que analisa eventual prevenção em relação às demais investigações já em curso, mas, como eu disse, queira Deus que seja um ato isolado, esse ato, mas no contexto, é um contexto que se iniciou lá atrás, quando o gabinete do ódio, o famoso gabinete do ódio, começou a destilar discurso de ódio contra as instituições, contra o Supremo Tribunal Federal, principalmente, contra a autonomia do Judiciário, contra o Supremo Tribunal Federal, não só como instituição, mas contra as pessoas, os ministros do Supremo Tribunal Federal e as famílias, os familiares de cada um dos ministros. Isso foi se avolumando sob o falso manto de uma criminosa utilização da liberdade de expressão, ofender, ameaçar, coagir, em lugar do mundo, nenhum lugar do mundo, isso é liberdade de expressão, isso é crime. Isso foi se agigantando, e isso resultou, a partir da tentativa de descrédito das instituições, isso resultou no 8 de janeiro. E o 8 de janeiro, o que ocorreu, o que vem sendo investigado, o que vem sendo denunciado, o Ministério Público já ofereceu mais de 1.600 denúncias. O Supremo Tribunal Federal já condenou mais de 250 pessoas pelos crimes mais graves, de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, depredação ao patrimônio público. Mais de 250 pessoas já foram condenadas. Outras, mais de 100, foram condenadas pelos crimes mais leves, de organização criminosa para atentar contra a democracia na frente dos quartéis, pedindo intervenção militar. Outras 100 pessoas, e mais de 500 fizeram um acordo de não persecução penal desses crimes mais leves. A Polícia Federal está já em vias de conclusão dos inquéritos das autoridades, dos autores intelectuais. Mas isso não terminou. E ontem é uma demonstração de que só é possível e é necessária a pacificação do país, mas só é possível essa necessária pacificação do país com a responsabilização de todos os criminosos. Não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. Nós sabemos, e vocês que atuam no Ministério Público sabem, que o criminoso anistiado é um criminoso impune. E a impunidade vai gerar mais agressividade, como gerou ontem. Que as pessoas acham que podem vir até Brasília, tentar entrar no Supremo Tribunal Federal para explodir o Supremo Tribunal Federal. Porque foram instigadas por muitas pessoas, lamentavelmente várias com altos cargos na República.
foram instigadas a agredir, foram instigadas a atacar, foram instigadas a tal ponto que hoje se utilizam de bombas para isso. Então, é necessário que nós todos, Poder Judiciário, Ministério Público, autoridades policiais, as autoridades políticas, o Congresso Nacional, é necessário não só que nós nos unamos na defesa constante da democracia, na responsabilização total de todos aqueles que atentaram contra a democracia, porque a impunidade daqueles que atentaram contra a democracia gera eventos como ontem. A impunidade vai gerar mais agressividade, vai gerar, como a pessoa que se suicidou ontem, a tentativa disse ele, escreveu, de uma revolução. Antes se chamava o pedido de intervenção militar, agora de uma revolução. Então, as autoridades públicas, aqueles que defendem a democracia, devem se unir exatamente para que haja responsabilização, para que haja uma regulamentação das redes sociais. Não é possível mais esse envenenamento constante pelas redes sociais. O mundo todo já está regulamentando, a Europa tem 2 importantes leis, aprovou ano passado 2 importantes leis, para que com isso nós possamos, aí sim, pacificar o país, voltar à normalidade, sem criminosos querendo, dia após dia, atentar contra a democracia. Então, eu desculpe até por essa introdução, mas é impossível, seria impossível ignorar o que aconteceu ontem. É tirando o 8 de janeiro, talvez o ato mais grave, já o atentado mais grave contra o Supremo Tribunal Federal, onde a pessoa tentou ingressar no Supremo, quando foi barrada pela segurança, que percebeu que tinha artefatos amarrados, aí se dirigiu até a estátua da Justiça e explodiu, se auto-explodiu. A ideia era tentar ingressar e explodir dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos compactuar com impunidade de ninguém que atente contra a democracia, contra os poderes de Estado, contra as instituições. Então, todos nós, independentemente do posicionamento político, ideológico, todos nós temos que nos unir sempre na defesa da democracia. Preciso, Xandão, e eu quero aproveitar para fazer um complemento, porque o Gilmar Mendes também torou o pau nos golpistas. Vamos ver aqui a sessão ontem do Supremo e vamos trazer todas as informações para vocês, meus caros. O ocorrido na data de ontem merece a atenção de todos nós. A explosão de um carro nas proximidades da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal e a tentativa de um homem que veio a falecer atingir a corte com explosivos configuram mais um ataque às instituições democráticas de nosso país. Em redes sociais, ao que se diz, o cidadão atacava o Supremo e difundia teorias da conspiração contra autoridades, deixando claras as suas intenções. Como Vossa Excelência acaba de fazer, a reconstrução histórica dos últimos acontecimentos nacionais demonstra que o ocorrido na noite de ontem não é um fato, infelizmente, não é um fato isolado. Muito embora o extremismo e a intolerância tenham atingido o paroxismo em 8 de janeiro de 2023, a ideologia rasteira que inspirou a tentativa de golpe de Estado não surgiu subitamente. Pelo contrário, o discurso de ódio, o fanatismo político e a indústria de desinformação foram largamente estimulados no governo anterior. Fruto de um sectarismo infértil, o radicalismo político graçou nas eleições de 2018, em uma campanha caracterizada pela ampla utilização das redes sociais para a difusão de ódio, ataques pessoais e fake news. Com o encerramento das eleições e a instalação de um novo governo em 2019, essa estratégia influenciou não apenas a comunicação oficial do Palácio, do Planalto, como também o discurso dos apoiadores, que radicalizaram o debate político mediante criminalização da oposição, desprezo à alteridade e ataques sistemáticos às instituições de controle que cerraram fileiras contra essas práticas,
como a Justiça Eleitoral e a Suprema Corte. Símbolos e feriados nacionais foram sequestrados com objetivos eleitorais, a ponto de, em 2021, a comemoração do 7 de setembro ter sido utilizada para a realização de ameaças ao tribunal, como lembrou ontem o ministro Luiz Fux, a necessidade de enfrentamento que teve durante a sua presidência, incitando os cidadãos ao descumprimento de decisões judiciais. Não foram raras as manifestações públicas organizadas e fomentadas por apoiadores do ex-presidente da República para questionamento da confiabilidade das urnas eletrônicas e da justiça eleitoral. Um movimento que escalonou progressivamente, conforme as pesquisas de opinião apontavam chances concretas de vitória eleitoral do candidato de oposição. Em todas essas manifestações, eram explícitas as alusões a propostas de fechamento do Supremo e de intervenção das Forças Armadas para a deposição do governo eleito, estampadas em faixas, em discursos e em palavras de ordem. Nos últimos anos, foram diversos os atentados contra as instituições de Estado e os valores centrais da democracia, praticados pessoalmente por expoentes da extrema-direita ou por cidadãos, como de ontem, inspirados por essas lideranças. Tais eventos deixaram marcas indeléveis na história brasileira, projetando efeitos transversais em nosso sistema político e, como Vossa Excelência acaba de dizer, um triste e lamentável retrocesso. Rememoro apenas para citar um caso recente, os graves crimes cometidos pelo ex-deputado federal Daniel Silveira, apurados nos autos do inquérito 4828. Grande Gilmar Mendes falou uma coisa muito importante, responsabilizando diretamente Jair Messias Bolsonaro. Vamos ouvir também, gente, o que o Reinaldo Azevedo falou, depois a gente vai direto para a coluna dele para a gente ler o texto inteiro. Vamos ver juntos. Minhas caras, meus caros, não há dúvida, infelizmente, de que Francisco Wanderlei Luiz tentou praticar um atentado terrorista ontem contra o Supremo. Foi mal sucedido no seu intento, né? Ele acabou, tudo indica, se matando, mas, segundo a vice-governadora do Distrito Federal, ele tentou entrar no Supremo, não conseguiu. Deixou um rastro de pistas de que, sem o seu inconformismo com o tribunal, é de natureza política. Ele foi candidato a vereador na cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, se refere a ministros do Supremo como comunistas, acha que eles precisam ser combatidos, etc. Enfim, há uma infinidade de pistas. Deixou uma mensagem, né, nas redes sociais, falando para a Polícia Federal que ela tinha 72 horas para desarmar a bomba que estaria na casa dos comunistas de merda, como ele disse, né? Anunciou um grande acontecimento. Enfim, fez tudo de maneira planejada, né? Aí, a tendência das pessoas, de algumas pelo menos, é dizer assim, puxa vida, um sujeito meio maluco, né, destemperado, olha lá, devia ter algum problema, estranho, fez isso. Bom, esse é o pior caminho para analisar o que aconteceu. Né? Sim, a culpa pelo que aconteceu é do Francisco Wanderlei. Agora eu pergunto, onde está a responsabilidade política por coisas assim? Esses eventos não acontecem do nada, no éter, da noite para o dia. Não é? Nós vivemos hoje dias em que 1 ano e 10 meses depois dos ataques às respectivas sedes dos 3 poderes, né, o Supremo é que é tratado em certas áreas, inclusive da imprensa, sim, como se fosse o vilão. Né? Bolsonaro não cansa de dar entrevistas em que trata os golpistas como heróis,
ao mesmo tempo em que diz que tudo foi uma tramóia da esquerda, e não fica muito claro como teria acontecido desse modo, e sim, né, se volta contra o Supremo. Né? O tribunal está na mira da extrema-direita, a rigor, desde 2018, ainda durante a campanha eleitoral. Lembre-se lá do Eduardo Bolsonaro dizendo para fechar o Supremo não precisa nem de um jipe, basta um cabo soldado. Né? E depois Bolsonaro ao longo de 4 anos, e aí veio a vitória de Lula e a tentativa de desqualificar o TSE e também o STF. Bom, a gente conhece isso tudo. Todo tempo, né, essas forças políticas de ultradireita, Bolsonaro entre elas, veja o que acontece na CCJ da Câmara, coloca o tribunal na mira. Sim. Aí diria alguém, pô, mas também, né, esse Supremo faz por merecer. Eis aí está o problema. Sim. Nós vencemos o golpe, sim, mas não vencemos golpismo. a cultura do golpismo. Não golpismo. Essa continua aí. E, infelizmente, hoje, contamina, reitero, alguns setores da própria imprensa, que, em nome da defesa da liberdade, né, colocam em pé de igualdade o golpismo e a democracia, como se ambas as coisas fossem opções legítimas. Como se você fosse para um restaurante e falar, não, hoje massa, carne, tanto faz, tudo legítimo. Não, não são. Não existe legitimidade no golpismo. É crime. Não é? E hoje nós temos aí uma campanha para anistiar criminosos. Sim. E que transforma os ministros do Supremo em alvo. O tal do Francisco Vanderlei Luiz falou, então deixa comigo. Ele poderia ter um parafuso solto, não interessa, mas o estímulo está dado. Sempre que autoridades constituídas subirem num palanque, como se fez aqui em São Paulo com o governador Tarcísio, Bolsonaro e outras autoridades, para defender anistia a criminosos e punição aos juízes que puniram os criminosos, isso soa como um estímulo para que os Franciscos Vanderleis façam justiça com as próprias bombas. É isso aí. Minhas caras, meus caros. Excelente vídeo do Reinaldo, e eu quero trazer aqui para completar essa não, 4 vídeos na verdade. Eu quero trazer o furo do Guilherme Amado ontem no ICL a respeito das ameaças de ataques ao Supremo Tribunal Federal. Guilherme Amado, que agora está brilhando lá no ICL Notícias. Vamos ver juntos. O STF recebeu hoje 8 ameaças no total, vindas por redes sociais, por e-mail, além daquela que a Daniela Lima mostrou, né, que foi chegou fisicamente ao Supremo. Essas ameaças, elas falavam em solidariedade ao terrorista morto e sinalizavam que os ataques à Suprema Corte não vão parar enquanto o Supremo não for eliminado. Uma das ameaças usava essa expressão. Que coisa, bom, Guilherme. Peraí, é exclusivo, informação que você apurou e está trazendo em primeiríssima mão aqui para o nosso público aqui do ICL Notícias. Impressionante. Isso talvez ajude a explicar o tom que o Alexandre de Moraes adota. Agora há pouquinho, a Roberta trouxe a fala dele, Guilherme, já vou devolver a palavra para você continuar na explicação, que é importantíssimo. Mas o Alexandre de Moraes, na abertura da sessão, voltou com tudo, né? Assim, dizendo, olha, não dá para brincar com isso, porque seguiram as ameaças. Então, conta pra gente, Guilherme, os detalhes. Eu tenho algumas informações além dessa. Teve eu tive uma conversa no STF e tem algumas informações também que são da PF. Então, o que eu vou contar é misturado de fontes dessas duas. Vamos lá, gente, pinguem superchats. Bom, primeiro, há certeza que o cara se matou, né? Isso acho que já está noticiado, mas não vale repetir. Não há ainda certeza, como a Ju acabou de dizer, a Ju Dalpiva acabou de dizer, não há certeza se ele atuava em rede ou não. A indicação é de lobo solitário, mas não há certeza de que seja isso, precisa de mais tempo de investigação.
uma pergunta que todo mundo está se fazendo: como é que o STF não pegou, a PF, a Secretaria de Segurança do STF, não captaram essa ameaça antes? Assim, o sistema de inteligência falhou? Bom, claro que falhou. E esse cara também já tinha feito ameaças ao tribunal, né? Isso, pelo que eu li do noticiário, saiu-se hoje em algum lugar. Mas por que não se descobriu que ele era tão perigoso? Porque quando investigaram previamente o perfil dele, não se viu nenhum tipo de indício no filtro, nos critérios, né, que o STF usa, a Secretaria de Segurança do STF usa, que acenda um alerta vermelho: cara, isso aqui é perigoso. Né? Então, alguns desses filtros quais são? CAC. Se é CAC, é perigoso a esse filtro. Se é um CAC que fez ameaça ao STF, o STF trata de uma maneira diferente. É alguém que tem postagens tão agressivas quanto uma ameaça ao tribunal, também o sistema, o critério do STF também coloca numa outra categoria. Eu não vou detalhar muito esse critério, uma questão também de respeito à estratégia de segurança do STF, né? Porque me explicaram hoje esse critério detalhadamente como funciona, mas não tem como a gente publicizar isso, porque seria irresponsável como jornalista. Nas investigações, né? Por que... Bom, aí eu vou misturar agora um pouquinho com o que eu conversei no bolsonarismo, né? O que o bolsonarismo está tentando fazer? Já volto para falar da investigação, vocês vão entender a minha linha de raciocínio. O bolsonarismo quer separar isso do 8 de janeiro, para tentar preservar a anistia. Então, o bolsonarismo não quer que isso seja vinculado ao 8 de janeiro de nenhuma maneira. Claro, porque se ficar provado, enfim, se a investigação mostrar, se o entendimento que prevalecer na sociedade de que a mesma instigação, para usar o termo lá que o Alexandre usou, né, o ministro Alexandre usou, a mesma instigação que existiu para que o 8 de janeiro acontecesse, ela ainda está vigente e levou a uma situação como essa, se isso prevalecer, acabou a anistia e os poderes do Xandão já foram renovados. Os poderes do Xandão vão continuar muito grandes, muito amplos. E a PF, agora voltando para a PF está tratando o caso, pelo menos foi isso que eu vi lá, está tratando o caso tecnicamente. Se há uma conexão factual com o 8 de janeiro, do tipo, o cara participou do 8 de janeiro de alguma maneira e nunca se descobriu, né? Ele esteve aqui em Brasília, ou ele faz parte de um grupo de WhatsApp em que foi estimulado o 8 de janeiro, ele já estava naquele grupo de WhatsApp lá, pode ter uma conexão factual, mas há uma parte da investigação, alguns investigadores, o ministro Alexandre parece pensar assim também, né? Não é investigador, mas parece pensar assim, que entendem que não precisa ter uma coisa tão factual assim, que é o contexto que mostra que é uma continuação do 8 de janeiro, que é uma continuação de 2022 também, no sentido de a permanente, vou concluir, a permanente instigação da violência, né, deixar os fanatizados mobilizados, e é isso, o discurso de ódio que gera crime de ódio, né? Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com
com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.